Eu já emagreci, engordei, recomecei, desisti e comecei tudo de novo. Talvez, se você clicou nesse vídeo, existe uma grande chance de você entender exatamente o que eu estou falando. Olá, eu sou Carla Nascimento, nutricionista, personal trainer, e eu cansei de tentar emagrecer. Talvez você também esteja cansada, cansada de recomeçar toda segunda-feira, cansada de viver em efeito sanfona, cansada de saber exatamente o que precisa fazer, mas não conseguir sustentar. E durante muito tempo eu achei que o meu problema era falta de força de vontade, na verdade, né? Porque eu sou nutricionista, eu sou personal trainer, eu sabia treinar, eu sabia me alimentar corretamente, eu sabia o que deveria ser feito. Inclusive, eu fui cursar nutrição para entender melhor, sabe, esse lance de macronutriente, micronutriente, balanço energético, cálculo de calorias, para tentar resolver primeiro o meu problema, tá? E também poder ajudar outras pessoas, meus clientes, meus alunos, enfim. Mas eu me decepcionei tanto, gente, com a nutrição, sabe? Porque as diretrizes oficiais, elas não servem para todo mundo. Para mim, ela não serviu. Eu tive que passar na pele para entender isso. E ao final do curso, eu estava mais gorda do que no início. Eu calculava tudo certinho, era a coisa mais linda do mundo, 40 a 60% de carboidrato, eu comia de 3 em 3 horas, mas um belo dia as minhas roupas não me serviam mais. E eu fiquei muito frustrada. Eu tentava comer certinho, certinho, e mesmo assim eu me sabotava. Isso gerava uma vergonha muito grande dentro de mim. Eu cheguei a pensar em desistir da nutrição. Eu tinha vergonha de dizer que era nutricionista, porque é muito difícil, é muito complicado explicar o fato de emagrecer e não conseguir sustentar o resultado. As pessoas olham pra gente e pensam assim: ué, ela não sabe o que fazer, ela não é nutricionista, como é que ela não consegue? Tá entendendo? E talvez essa tenha sido uma das principais razões, eu acho que foi a principal razão, na verdade, sabe? Por eu ter procrastinado tanto a minha volta para cá para o YouTube e retomar o canal. Porque dentro de mim existia uma sensação muito grande de inadequação. Era como se eu precisasse primeiro emagrecer tudo que eu tinha para emagrecer, para depois começar a falar sobre emagrecimento. Na verdade, era isso mesmo que eu pensava, tá entendendo? Só que eu sempre admirei muito os profissionais que eu conheço da área de nutrição, da área de educação física, que estão acima do peso e que continuam divulgando o seu trabalho, continuam ensinando o que sabem, porque a situação atual deles não invalida o que eles sabem. Isso é um fato. E aí eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, eu comecei a estudar o que não ensinava na universidade, comecei a fazer nutrição fora da caixa. Por isso que esse canal tem esse nome. Jejum, low carb, cetogênica, carnívora. Eu não podia me conformar, eu não podia me acomodar no sobrepeso, sabe? Mas para isso eu precisava ter coragem de ser imperfeita e mostrar as minhas dificuldades e vulnerabilidades, porque a minha situação atual não invalida tudo que eu venho estudando e tudo que eu já estudei. E foi a partir disso que eu comecei a perceber uma coisa muito, muito, muito importante. Talvez vocês que estão aí me assistindo não precisem acompanhar ninguém perfeito. Talvez vocês queiram acompanhar alguém de verdade. Alguém que não se encaixou no modelo tradicional de contar caloria, de comer carboidrato, né, de hipercrise de compulsão por causa disso, certo? Uma pessoa que, por perceber a inadequação da narrativa criada, resolveu estudar além do convencional e questionar o modelo atual, que nos aprisiona num ciclo infinito de fome. Foi exatamente por isso que eu retomei o canal, porque eu entendi que o problema nunca foi só a comida, e muito menos falta de conhecimento. O problema era também, sabe o quê? Ansiedade, compulsão, fome emocional, forma como eu me enxergava, hábitos errados,
a falta de identidade. Eu não me via como uma pessoa capaz de sustentar o emagrecimento, principalmente a desconexão comigo mesma. Tudo isso me levou a perceber que o meu corpo havia entrado num ciclo biológico de dependência alimentar. E pode ser que o seu também esteja assim. Só que pouca gente ou quase ninguém fala muito sobre isso. Hoje a gente vive cercado de alimentos ultraprocessados, açúcar, farinha, refrigerante, doces, snacks, fast food, tudo muito fácil, comidas criadas para hiperestimular o nosso cérebro, produtos alimentícios que nos dão prazer. E quanto mais a gente consome esse tipo de alimento, mais a nossa glicose sobe rapidamente. E quando a glicose sobe mais, a insulina sobe junto. E depois vem a queda, e é exatamente nessa queda que aparecem a fome exagerada, aquela fome louca, vontade de doce, irritação, ansiedade, compulsão. É como se o corpo ficasse preso num ciclo vicioso. É como não, ele fica preso num ciclo vicioso. Você come, sente prazer rápido, depois sente cansaço, fome de novo, culpa e tudo se repete novamente. E sabe qual é o mais assustador? Muita gente acha que isso é falta de disciplina. E o pior de tudo, esse ciclo vicioso não é tratado como um vício. Estamos vivendo em um corpo inflamado, metabolicamente desregulado e viciado em estímulos constantes. Por isso que eu comecei a estudar estratégias como low carb, como jejum intermitente, de uma forma muito mais profunda, certo? Não como uma moda, que não é moda, tá, gente? A gente vai estudar sobre isso aqui. Não como terrorismo nutricional, como dizem por aí, mas como ferramentas para ajudar o corpo a sair desse estado de dependência. Porque quando você reduz alimentos que causam grandes picos glicêmicos, o corpo começa a estabilizar a glicose e a insulina. E quando isso acontece, muita coisa muda. A fome reduz, a saciedade melhora, a energia fica estável, a compulsão diminui, você para de pensar em comida o tempo todo. O jejum, gente, ele também é uma ferramenta tão poderosa nesse processo, porque ele ajuda a quebrar o hábito de estar comendo o tempo todo. Ele ensina o nosso corpo a acessar a energia de forma mais eficiente, ou seja, você vai gastar a gordura que já tem no teu corpo. Você não vai depender de carboidrato para ter energia, certo? Mas eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Nenhuma estratégia funciona sem mentalidade. Porque o emagrecimento não é só físico, é emocional, é mental, é comportamental, é espiritual também. E eu comecei a perceber que muita gente vive isso em silêncio, muita gente sabe o que fazer, mas não consegue sustentar. Gente, eu conheço tantos profissionais nutricionistas, personal trainer, que estão obesos, que estão acima do peso, que já conseguiram emagrecer, engordaram novamente, como eu. Muita gente come não por fome. Na maioria das pessoas não come por fome, come por exaustão emocional, por estresse, por compulsão. E talvez você tenha chegado aqui exatamente nesse ponto, se sentindo frustrada, sem acreditar em você mesma, achando que nunca vai conseguir, que nunca vai mudar, que emagrecer é muito difícil. Se essa é a sua situação, já clica no joinha, já se inscreve no canal, porque eu cansei de enxugar gelo e eu sei que você também está cansada. E agora eu decidi que dessa vez o meu foco não será apenas perder peso. Eu estou construindo uma nova identidade, uma nova mentalidade, uma nova versão de mim mesma. E eu vou dividir esse processo aqui com você. E esse canal vai ser sobre isso. Aqui no Nutrição Fora da Caixa, a gente vai falar sobre emagrecimento real, comportamento, mentalidade, low carb, cetogênica, carnívora, jejum, compulsão alimentar. A gente vai conversar tanto sobre isso, porque é algo real na minha vida, no meu dia a dia. Fome emocional, hábitos, disciplina, algumas receitas, por que não? E principalmente, gente, transformação.
Mas preste atenção, sem perfeição, tá certo? Eu estou me permitindo ser imperfeita aqui diante de vocês, tá bom? Porque você não vai acompanhar alguém que já chegou lá, você não vai acompanhar um profissional que nunca esteve acima do peso, você vai acompanhar alguém vivendo o processo, porque eu ainda estou em processo de emagrecimento. Vai ter dias bons, vai ter dia difícil, vai ter acerto, falha, recomeço, mas desistir não é uma opção aqui pra gente. E eu acho que isso torna tudo muito mais humano. O emagrecimento não é apenas sobre mudar o corpo, é sobre reconstruir a nossa identidade, reconstruir quem a gente acredita que é. E, sinceramente, eu não quero apenas emagrecer, eu não quero apenas perder peso, eu quero me transformar para que eu não tenha que passar por isso de novo. Então, se você também sente que precisa de um recomeço, se você cansou de viver presa no efeito sanfona, se você sente que existe algo muito mais profundo por trás da comida, esse canal é para você, esse canal é nosso. E que esse recomeço também seja seu. E se você ficou até aqui, comenta aí. Eu escolho recomeçar também. Se inscreve no canal, porque a partir de hoje eu vou compartilhar essa transformação de forma real, sem máscaras, sem personagem, sem vida perfeita, só verdades. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, 1% melhor a cada dia. E eu fico por aqui. Um cheiro bem gostoso e até o próximo vídeo.